E aí pessoal, beleza? Hoje a galera lá de Ekaterimburgo já sabe que amanhã é dia livre e resolveu gastar toda a energia e jogar com tudo hoje. 4 partidas super batalhadas, todas com momentos interessantes, mas vamos ter que omitir alguns para resumir tudo aqui, né? A primeira talvez que tenha tido menos emoção foi o empate entre o Grishuk e o Caruana. Eles jogaram na Rui Lopes a variante do Bispo C5, né, a Arkangelski, que o Caruana já tinha jogado no torneio, mostrando que não só fazia parte do repertório, mas é a principal defesa dele aqui contra peão reino candidatos. Provavelmente ele chegou a ficar um pouquinho melhor em algum momento, mas a partida terminou empatada. Depois tivemos a vitória de Negras do Guiri, a primeira vitória dele num torneio de candidatos, contando com os 14 empates do candidatos anterior e as primeiras 5 rodadas desse torneio, que ele não havia ganho, contra o menor rate do torneio, então era de se esperar que ele tentasse alguma coisa mesmo de negras, conseguiu de cara uma posição promissora, mas nada de especial, e foi pressionando até ganhar um peãozinho, chegando nesse final aqui, depois do lance 53 das negras. Esse final é considerado teoricamente de empate, 3 contra 2 finais de cavalos, normalmente 4 contra 3 na mesma ala, se você adicionar um peão em E6 e um peão em E3, as chances de vitória das negras sobem muito, mas não é um final trivial de ser empatado, exige bastante cuidado. O Carlsen já chegou a ganhar um final semelhante do Anand uma vez, o Alexandre defendeu por muitos lances, de maneira correta, mas chegando o tempo caindo, né, ele acabou cometendo um erro bem próximo realmente de conseguir o empate. O Guiri aproveitou e depois não deu mais chance. Aí depois tivemos a vitória do Nepo contra o Jing Liren, né? Basicamente foi, vou voltar aqui, foi uma Rui Lopes, Nepo conseguindo colocar alguma pressão na abertura, logo depois da abertura ainda o Jing não conseguiu talvez lidar direito com os problemas da posição, ou talvez foi um pouco mais ambicioso do que devia, e pouco a pouco a posição dele foi se deteriorando, até ele realmente ficar perdido não muito tempo depois da abertura. O Nepo cometeu uma imprecisão ou outra, mas uma posição super complexa, era difícil saber realmente o que era melhor. E só para mostrar aqui, depois do lance 33 das brancas dama C6, o Jing deixou passar um empate insano, acho que a palavra é insano. Tanto que na press conference depois, né, na entrevista, o Nepo falou se o Jing tivesse achado esse empate, ele ia imediatamente acusar ele de estar usando o computador, né? A solução dessa posição que as negras deveriam ter jogado é torre toma B6, sacrificando uma torre, e quando retomar dama por E2, aí depois de torre B8, que faz muito sentido, torre E5 exclama duas. Esse lance é para evitar um futuro cheque aqui trocando as damas, torre por bispo cheque, rei H7, o branco tem uma torre a mais, mas não tem muito o que fazer. As pretas estão ameaçando sacrificar a dama, e depois dar mate aqui em E1, por isso as brancas precisam jogar torre G1 para evitar isso, só que calmamente dama F2. O branco segue sem cheques muito úteis e está vindo torre E1 e mate logo em seguida. O branco ainda não está perdido, mas vai ser ele que vai ter que achar lances bons para empatar agora. O Jing não achou, ninguém está culpando ele por causa disso. Jogou torre C5, a partida seguiu alguns lances, mas o Nepo não deu mais nenhuma chance. Até chegar na posição depois de torre D1, lance 39. O branco tem uma peça a mais, está ganho, mas o Nepo foi extremamente cirúrgico. Ele jogou o lance F3, meio que forçando o abandono do Jing, que abandonou, e ninguém vai questionar esse abandono. A ideia toda é que, para me libertar dessa cravada, eu vou precisar capturar esse peão de H3 em algum momento. Então, no que eu jogo F3, o dia que o peão de D3 cair, não está mais defendendo o peão de H3. Então, eu posso jogar, por exemplo, depois de um lance como F6, torre B4, e quando torre por D3, cavalo por H3, torre por F3, rei G2, e apesar de estar dobrado, esse final vai ganhar relativamente fácil, e por isso que o Jing abandonou. Mas a posição interessante do dia que eu queria mostrar é o empate entre o Wang Hao e o Vachier. O Vachier jogou a sua amada Grunfeld e o Wang Hao conseguiu colocar pressão, mais uma vez no planinho de avançar o peão de H do Alfa 0, só que dessa vez não para colocar o peão em H6, porque o Vachier evitou, mas simplesmente trocando. A abertura não deve ter sido nada especial, mas o Vachier cometeu alguns pequenos erros.
e chegou num final muito desagradável, provavelmente perdido. A posição que eu queria focar com vocês é depois de A6, no lance 33 das negras, jogam as brancas aqui. O branco tem duas possibilidades boas, eu considero que tem uma um pouco melhor. Quem quiser parar o vídeo para pensar um pouco, fique à vontade. Mas a minha dica seria: qual é a organização de peças que o negro precisa fazer para conseguir tentar se defender dessa posição? Que está muito difícil, esse peão de D passado, o rei branco muito ativo, né? E a tendência é que possa cair algum material ou o rei branco infiltrar de alguma maneira. E entender como jogar contra peões passados é algo muito importante. E eu acho que o plano das negras se tiver tempo de fazer tudo o que eles querem, eles vão colocar o cavalo em D6, o bispo em D7 e os peões em casas negras. E dessa maneira fazendo um bloqueio perfeito, e provavelmente o branco não tem nenhuma chance de passar. O branco na partida jogou o lance cavalo C7, ganhando o peão para ganhar o peão de A6, e tentar jogar B5 permite a invasão do rei, então não é bom negócio. E se rei D6, capturou o peão. Só que depois disso, o cavalo B7, o branco ainda estava ganho, mas ele teria que jogar extremamente preciso. Quem quiser achar que é uma melhora, fique à vontade. O Vacher jogou o lance G4 e o preto teve tempo de montar exatamente o setup que ele queria, mesmo perdendo o peão de A. Ele jogou G5, bispo D7, voltou o rei e cavalo D6, chegando bem a tempo. E apesar do peão a mais, eu acredito que essa posição já seja empate. O Wang Hao tentou por muitos lances, a partida chegou até mais de 80 lances, mas empatou. Na minha opinião, o lance correto depois de A6 era simplesmente voltar o cavalo para C3. O peão de A é menos relevante do que evitar que as negras façam o que elas querem fazer. A ideia desse lance é simplesmente jogar cavalo A4, ameaçar o peão de B, e o dia que esse peão de B se mexer, eu posso ou entrar com o cavalo aqui ou entrar com o rei. Por exemplo, se rei D6, eu jogo cavalo E4 cheque, rei E7, rei E5, e esse rei está soberano. Algum dia eu ainda vou invadir mais para frente ainda, e deve ganhar material em breve. Em vez de rei E5, se bispo B7, eu vou jogar cavalo A4, ataquei o peão, e cavalo C5, e de novo o cavalo aqui está monstruoso, e algum dia eu vou entrar com o rei ali também. Se, por exemplo, B5, eu invado imediatamente, e é interessante perceber que não dá para reagrupar o cavalo agora, porque esse cavalo B7 eu simplesmente capturo o peão e acaba o jogo. Então, esse é um caso, achei muito interessante, porque você tem que entender exatamente o que o preto quer fazer e conseguir pesar na balança. Vale a pena pegar o peão ou evitar o reagrupamento do meu adversário? Nesse caso, era melhor evitar o reagrupamento. Se ele tivesse jogado cavalo C3, eu não tenho dúvida que ele teria ganho a partida, mas depois ele ainda estava ganho, não achou o melhor lance, o Vacher se defendeu bem e empatou a partida. Bom, enfim, rodada super interessante. O que vocês acharam, né? Acho que amanhã é dia livre, então vai dar para o pessoal relaxar, porque hoje realmente eles lutaram mais do que o normal. Eles merecem esse dia de descanso, né? Bom, com relação à próxima rodada, eu vou dar aqui os meus palpites, só lembrando que eu quase gabaritei. Eu não achei que o Neup ia ganhar do Ding, mas eu fiquei orgulhoso de ter acertado que o Guiri ganharia de negras do Alexeyenko. Com relação à sétima rodada, já que eu estou me sentindo, de novo, eu não merecia estar tão bem nesse bolão comigo mesmo, eu vou aloprar um pouquinho e vou falar que na sétima rodada vão ser 4 vitórias brancas. Caruana de brancas contra o Wang Hao, Vacher de brancas contra o líder Nepomniachtchi, Ding de brancas contra o Alexeyenko e o Guiri, agora renovado com essa primeira vitória, contra o Grischuk. E aí, vocês acham que tem alguma chance disso acontecer? Ou é só ilusão? E, bom, agradecer quem sugeriu o nome do nosso mascote, né? A editora se divertiu um monte com isso. A gente ainda tá escolhendo. Quem tiver mais sugestões, fique à vontade. Quem gostou do vídeo, dá uma curtida. E até quarta-feira, que amanhã a gente pula. Até mais.